Olá, meu nome é Pablo Vilaça, eu sou crítico de cinema e fundador do site Cinema em Cena e eu assisti ao novo Missão Impossível. Antes de começar qualquer coisa, deixa eu só dar um aviso. Nos 2 últimos minutos desse vídeo, eu vou discutir algumas coisinhas sobre a trama. Eu vou avisar antes, tá? Sinceramente, esse não é o tipo de filme que... spoiler, mas eu sei que existem aqueles que não gostam de saber nada sobre, enfim, qualquer detalhe da história, então eu vou avisar, tá? Antes de começar a discutir isso. Nos 2 minutinhos finais do vídeo. Bom, vamos lá. Eu sou um fã incondicional da série Missão Impossível. Eu vi o primeiro filme no cinema, fiquei empolgadíssimo quando o Brian De Palma vai dirigir o Missão Impossível, de repente vem o segundo, é o John Woo, depois vem o J.J. Abrams, o Brad Bird, essa coisa interessante de um diretor por episódio, por episódio. Mas é uma série, né? Por filme, com sensibilidades diferentes, estilos diferentes. Isso é uma coisa que me interessou bastante desde o início. E eu acho que, de modo geral, nenhum filme da série foi ruim até agora. Eu sinceramente, não lembro nenhum momento de sair de algum filme da série Missão Impossível pensando, nossa, que filme horrível. Eu tenho meus favoritos, obviamente. Meu vilão favorito, por exemplo, é sem dúvida nenhuma o Philip Seymour Hoffman. Então tenho aqui meus, alguns momentos que são icônicos na série e tal, mas nenhum ruim. E eu considero o último filme, Fallout, o 6, o filme 6. Eu considero como sendo o melhor da série, e eu acho, sinceramente, um dos melhores filmes daquele ano. Inclusive, eu lembro de ter gravado um vídeo, vou até linkar aqui se eu tiver gravado, ou então endoidei, não gravei, mas eu lembro de ter falado que, discutido como existe um preconceito muito grande em relação aos filmes de ação, e que é um preconceito realmente, é um absurdo, porque exige uma capacidade técnica, uma sensibilidade particular para criar filmes de ação, conseguindo manter um equilíbrio entre a ação e a história, entre o desenvolvimento dos personagens e aqueles momentos em que você fica tomado pela tensão que surge do que os personagens estão fazendo. É um equilíbrio muitas vezes muito difícil. E eu acho que existem grandes filmes que eu realmente considero como clássicos, que são estritamente do gênero ação. Duro de Matar é um deles, que para mim é um clássico do cinema inquestionável. E o Fallout, para mim, é um desses. Eu acho que é um filme exemplar, porque é um filme de, 2 horas e meia, e você não sente passando, é um filme que ele mantém o ritmo constante. Os set pieces, né, do filme, as sequências de ação que são auto-resolvidas, digamos assim, são de tirar o fôlego, e o filme funciona muito bem. Então, assim, essa parceria do Christopher McQuarrie com o Tom Cruise, e aí o Christopher McQuarrie se tornou oficialmente o diretor de todos os filmes e co-roteirista, e aparentemente também agente do Tom Cruise, porque todos os filmes, se você for ver a filmografia do Christopher McQuarrie, depois de um tempo, todos os filmes são com o Tom Cruise. Ou ele ajuda a produzir, ou ele co-roteiriza, ou ele dirige. Mas enfim, infelizmente, esse Dead Reckoning, Acerto de Contas, parte 1, eu sou obrigado a colocar entre os mais fracos da série. Não é ruim, de modo nenhum é ruim. Eu gostei do filme, mas para mim, representa uma queda do Fallout, que é uma coisa que é triste de testemunhar, e eu vou explicar por quê. Tá? Bom, em primeiro lugar, os detalhes em relação ao roteiro eu vou deixar para o final, como eu falei. Mas, em primeiro lugar, eu acho que esse Acerto de Contas, parte 1, uma coisa que fica muito clara quando você assiste ao filme, eu acho, é que não existe justificativa para o filme ter 2 horas e 43 minutos e contar metade da história, porque é a parte 1. Obviamente, se você vê que existe uma extensão, um inchaço na história, na narrativa, que é completamente dispensável. O filme, obviamente, ele foi construído, e isso não é problema, tendo como centro as sequências de ação, e a partir daí eles foram construindo a trama. Como eu falei, isso não é problema. Muitos musicais do período clássico de Hollywood faziam isso. Eles tinham as músicas e construíam um roteiro em torno da música. O Cantando na Chuva é um exemplo disso, né? John Wick, né, uma coisa que eles frequentemente fazem é pensar na sequência de ação primeiro e depois um roteiro, uma história que encaixe isso. E eles fizeram isso aqui assumidamente. O problema é que nem sempre eles conseguiram fazer uma transição orgânica de um momento para o outro. Isso para mim já é um problema. E é um roteiro que você percebe claramente que ele tem uma dificuldade para explicar a própria história, ou pelo menos uma dificuldade aparente, que é um negócio que chega a incomodar. Por exemplo, logo no início, na primeira sequência, né, quando tem a reunião lá na CIA, e eles estão explicando, olha, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Explica tudo e fala, aí todos os governos do mundo vão querer isso. Tá. Aí tem uma sequência de créditos. Aí o Ethan Hunt encontra com a sua equipe, né, os de sempre, vivido pelo Simon Pegg, Ving Rhames.
e explica tudo de novo e ele chega à mesma conclusão. Todos os governos do mundo vão querer isso. Chega uma cena lá na frente, eles têm uma outra longa cena em que ele toma conversa, todos os governos do mundo vão querer. Eu já entendi que todos os governos do mundo vão querer isso. Eu já entendi a importância disso, mesmo que isso ninguém sabe o que é. O que isso também não é problema, não saber o que é. O próprio Hitchcock definiu isso como um MacGuffin. O MacGuffin, o Hitchcock definia como uma coisa que está todo mundo atrás, alguma coisa no filme que está todo mundo atrás, todo mundo precisa, todo mundo se matando por aquilo, e não interessa o que é aquilo. Interessa para mover a história, né? A maleta do Pulp Fiction, a mala lá do Ronin, né, com Robert De Niro, que eu revi recentemente, é um filmaço, por sinal, a figurinha da Estátua da Liberdade no Busca Frenética, não interessa, interessa que está movendo a história. E, então, assim, a história da chave com as duas partes que precisa encontrar e tal, sem problema, não precisa explicar. Embora, como eu vou falar lá no final do vídeo, tem alguns probleminhas que eu considero em relação a, enfim, a verossimilhança disso. Mas aí tem muita exposição. Muita personagem explicando uma coisa para o outro. A quantidade de cena que você tem 4, 5 personagens conversando, mas na verdade eles estão simplesmente complementando as frases um do outro. Eles vão fazer isso se a gente não fizer, aí o outro completa. E se eles fizerem isso, a gente não... E o outro completa. E aí não sei o que, não sei o que. Ótimo, tá todo mundo sabendo? Maravilha, então vai. A gente não precisa ficar acompanhando todo mundo, um falando pro outro que todos eles sabem. Então são cenas que são mal construídas para poder encaixar uma trama que eles não... Parece que o próprio filme não tem segurança em relação a ela. E isso é um negócio que realmente incomoda bastante. Por quê? Porque, além de tudo, essas cenas são muito extensas, essas cenas dessas conversas, dessas explicações. Muitas coisas que podiam estar sendo utilizadas para desenvolver os personagens são utilizadas para repetir a trama, né? A base da trama. E aí vem um outro problema de montagem nessas cenas. Por exemplo, tem uma cena longa dentro de uma... que acontece durante uma festa, que você tem um monte de personagem, que é outro problema do filme, um monte de personagem, e eles estão... essa cena dura uma eternidade. E eles ainda falam lentamente, blá, 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 parece que eles estão querendo, tipo assim, ninguém está entendendo, vamos falar devagarzinho, ver se todo mundo entende. Não, já entendi. E perde o ritmo completamente. Eu falei que tem muitos personagens. A minha impressão, foi a primeira vez que eu tive essa impressão no Missão Impossível, na série, é que ela está começando a virar Velozes e Furiosos, no sentido que vai acumulando personagem, eles não vão tirar ninguém. E, inclusive, nesse filme, em alguns momentos, até o conceito de family, né, do Vin Diesel parece que não Missão Impossível, né? O conceito de família. Então, o que importa é a família, o que importa são os amigos. Enfim, acho que tem que tomar cuidado, senão a Missão Impossível vai começar a virar um Velozes e Furiosos também. Do ponto de vista de direção do Christopher McQuarrie, também é uma coisa que me incomodou profundamente. O excesso de close. É um filme visualmente desinteressante quando não está falando quando não é sequência de ação. Se não é sequência de ação, é close. Um uso absurdo de planos holandeses, que é aquele plano inclinado, que tem uma função narrativa de gerar uma atenção, um incômodo, alguma coisa está acontecendo, nós não sabemos exatamente o que é, e tal, uma certa paranoia, mas ele usa isso tanto que perde o sentido. Ele quase rivaliza com aquele filme do John Travolta, o Battlefield Earth, que dá vontade de você chegar e pegar a tela do cinema e corrigir, porque é um excesso de planos holandeses. E outra coisa, saltos no eixo durante as conversas e cortes frequentes. Uma pessoa está falando um negócio aqui, de repente ele corta para cá, depois ele corta para cá, enquanto a pessoa está falando, corta 3, 4 vezes de pontos, de posições, salta de eixo, volta e tal, de novo, sem função nenhuma. Sabe, parece que é uma insegurança, assim, não, se já que tem muito diálogo, e esse é um problema deles, né, eles deixaram, para não ficar chato, vamos cortar demais, vamos mudar o ângulo. Não funciona. Fica um ponto de vista plástico, isso fica deselegante. E também os personagens, assim, são tantos personagens que vão acumulando que eles não têm mais tempo para desenvolver nenhum deles. Eu sei, não preciso, tem que desenvolver personagem. Eu não quero um estudo de personagem em que eu vou descobrir todas as nuances das inseguranças do Benji, que é o personagem do Simon Pegg. Não preciso disso. Mas eu também não quero só cartoon. Eu não quero coisas unidimensionais, né? E os atores são muito bons. O Tom Cruise, por exemplo, é um ator que eu admiro cada vez mais, porque ele consegue imprimir uma verdade, uma urgência, um personagem que tinha tudo para ser uma caricatura de um herói de ação, que é um negócio impressionante, né? Eu comentei, por exemplo, falei do Vin Diesel há pouco. Se o Vin Diesel, você assiste o Vin Diesel em qualquer filme de ação, você não questiona, você em nenhum momento acha que ele está em perigo, porque ele não esboça, né? O Tom Cruise, não, o Ethan Hunt do Tom Cruise, ele tem medo, ele assusta, ele entra em pânico em alguns momentos, ele parece inseguro, ele não sabe se vai dar certo, ele acha que ele pode morrer, né? Perdão pelo barulho. Então, isso é bacana, porque mesmo que a gente saiba, não, é o Ethan Hunt, é o protagonista e tal, o Tom Cruise,
o personagem não sabe que ele é o Ethan Hunt, o Tom Cruise, né, o protagonista de uma franquia bilionária. E ele mostra isso. E ele tem um timing cômico também que eu acho muito bacana. Ele é subestimado em relação a isso, o timing cômico dele. E eu gosto disso. Eu queria que isso também tivesse um pouquinho para os outros personagens, que os atores também são talentosos, mas o filme coloca tanto personagem que o máximo que o filme consegue, por exemplo, é a personagem da Pom, esqueci o sobrenome dela, do Guardiões da Galáxia, enfim, perdão. Que é um momento em que ela está destruindo um carro e ela dá um sorriso. Ah, ela gosta disso. Ah, ela curte destruição. É o máximo que o filme consegue chegar. Né? E olha que tem 2 horas e 43 minutos de filme. Falando da sequência de ação em si, Missão Impossível. O padrão de sequência de ação da série é altíssimo. E esse filme as sequências de ação são fantásticas. Mesmo. Então não tem nada a reclamar em relação a isso. Tem uma ou outra, tem um momento que eles criam uma luta que é para ser num corredorzinho estreito, e eu até entendo, né, que interessante, se a gente pegar uma luta e colocar num corredorzinho, vai ser bacana, né, fica diferente, mas eles não conseguem resolver o problema de ser num corredorzinho estreito e onde coloca a câmera. Se não for em cima, vai ser atrás do personagem, mas aí ele cobre, isso é uma câmera subjetiva, mas aí em um momento é subjetivo, no outro não é, por cima do ombro, por cima, dá para movimentar a câmera, mas não dá muito porque a câmera não resolve. E a sequência, a cena fica desinteressante, é uma pena. Em outros momentos, o Christopher McQuarrie parece um diretor iniciante que descobriu que existe drone. Uma outra luta, por exemplo, numa ponte em Veneza, e aí no meio da luta um plano de drone, né, um plano aéreo passando por cima enquanto 2 personagens estão lutando, que simplesmente quebra, né, a urgência da cena e distrai o espectador. O espectador nota, não, agora eu estou vendo um plano aéreo para poder ver que bonito que é. Isso incomoda. Agora, várias outras sequências, né, uma perseguição de carro, uma luta ali, então uma longa sequência de perseguição de carro que é muito bacana, e eu gosto que eles usam muito efeitos práticos. Os carros, você vê que pelo menos a maioria dos carros não são carros digitais, que a gente sabe, né, então a gente vê, isso faz diferença, você vê que os carros estão sendo destruídos. É uma coisa meio old school, mas funciona. Eu gosto disso na lógica da série. E claro, há o momento, que a gente sabe que vai ter aquele momento há 2 anos que eles começaram a divulgar aquele salto do Tom Cruise. A desculpa que eles arranjam para ele poder dar aquele salto, mas tudo bem, o importante é que ele dá o salto. Eu só fiquei me questionando nesse momento do filme, simplesmente eles deviam, né, manter um pouquinho, porque é um momento tão fantástico, mas parece que a gente já está meio anestesiado, porque a gente já viu tanto aquilo. Né? E a gente já sabe exatamente né, o que é efeito digital ali, quando eles cobrem a rampa com efeito digital ou não, e aí tira um pouquinho. Mas ainda assim é muito bacana, funciona muito bem. Então, as sequências de ação são realmente espetaculares. O Tom Cruise é um ator de uma fisicalidade realmente que é impressionante. E a série se mantém, o filme mantém o padrão da série. Mas tem o diabo do roteiro. Que a gente, né, são 2 horas e 43 minutos e não tem, ao contrário do Fallout, que eles conseguem manter praticamente ininterrupta ação, aqui eles não conseguem. E a gente fica preso à porcaria do roteiro. E agora sim, aviso para quem é sensível em relação a isso, spoiler. Vou até fazer esse gesto aqui, ó, para. Se você não gosta de spoiler, volta depois, tá? Ok? Muito bem. A ameaça que eles encontram, a entidade, em conceito é interessante. É uma coisa, o que é entidade, né? Essa inteligência artificial, etc. Mas ela atinge um nível tão absurdo, né, que ela consegue ler o futuro, mesmo, literalmente, aparentemente, ela consegue ler o futuro, né, com precisão de segundos. Fica um negócio absurdo demais, fica ridículo demais. O vilão, vivido pelo Zay Morales, que é um ator que eu gosto, eu descobri o Zay Morales aí, deve lá, em 86, no Alabama, quando ele era irmão do personagem do Lou Diamond Phillips, né, o Rich Valens, que é um personagem que tem um maior arco no filme, que é o irmão dele, né, que tem um problemático, e depois vai, né? Enfim, eu adoro o Zay Morales, mas é um vilão fraquíssimo. O problema não é do ator, é do roteiro. O excesso de personagem, por exemplo, de novo, aí spoiler, mas é spoiler, então, enfim. O personagem do Cary Elwes, né? Você introduz o personagem do Cary Elwes, que é o novo diretor da CIA, que é um ator que é conhecido e tal. Então, assim, ele já introduz, você já espera alguma coisa dele. Ele participa de 2 cenas. Uma cena que a gente conhece ele e a outra cena que a gente descobre que ele uma coisa sobre ele. Né? E eu não sei o que eles esperam que a gente ache dessa revelação. Tipo assim, a gente não conhece aquele personagem. A gente só tinha visto ele numa cena. Que impacto que você quer gerar com isso? Né? E eles tratam como se fosse uma puta revelação. Você olha assim, não acredito nisso.
Ah, eu acredito nisso, perfeitamente. Ele é um personagem, é um ator conhecido, ele aceitou fazer esse filme por algum motivo. Ele participou de uma cena lá no começo, ele tinha que voltar com alguma coisa para fazer. Só restava isso. Mas, sabe? É, introduz a personagem da Hayley Atwell, né, a Grace, mas meio que parece que é uma coisa de... vamos trocar 6 por meia dúzia. É como se as personagens femininas, fossem intercambiáveis. Isso também me incomoda um pouco. Enfim, e a gente fica preso a esses problemas de roteiro que são graves, inquestionáveis e atrapalharam um pouco, porque, de novo, se fosse um filme mais curto, os absurdos, passou. Todos os filmes da série Missão Impossível tem muitos absurdos, mas é tão dinâmico que quando você pensa, peraí, já passou. Esse não, ele te dá 2 horas e 43 minutos para pensar naquilo, para contar ainda só metade da história. Gosto do filme? Gosto. Mas eu queria muito ver como seria uma versão com 2 horas e 10, 2 horas e 20. Aí eu acho que tinha tudo para ser um filme infinitamente melhor. É isso. Um grande abraço. Bons filmes.